Abra os nossos olhos para o que realmente importa. Que mensagem! Se vocês soubessem como a gente não combinou, mas Samira cantou sobre tudo que eu vou pregar essa noite, mas vocês vão ver porque vocês vieram e Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês aqui. Boa noite! Que bom que nós nos reunimos mais uma vez na casa de Deus para estudarmos a sua palavra, aprofundarmos o nosso conhecimento a respeito desse Deus, a respeito de nós mesmos e nessa noite a respeito de uma realidade muito aguardada, ansiada, assim eu espero por todos nós, que é o céu, a eternidade. Eu não gosto muito de falar céu, eu gosto de falar nova terra, porque é lá ou aqui que a gente vai morar. E antigamente, tinha uma propaganda de uma cerveja que tinha um logo redondo, e aí eles fizeram uma propaganda que mostrava as pessoas que consumiam aquela cerveja vivendo numa ilha redonda. E os que não consumiam a cerveja viviam numa ilha quadrada. E eles fizeram a ilha quadrada, sabe como? Como se fosse um céu. E o pessoal na Ilha Quadrada vestido de branco, tocando harpinha. E adivinha como é que era a vida na Ilha Quadrada? Um tédio. Era um horror. E na Ilha Redonda, como é que era a vida? Feliz, alegre, animada, música, risada. Era a felicidade que estava do outro lado. Muitas vezes, algumas pessoas podem se sentir desanimadas a pensar sobre como vai ser o céu, como vai ser a nossa vida, o que nós faremos nesse lugar, quando a gente pensa sobre essa perspectiva tão mundana, né? De que nós seremos como anjinhos vestidos de branco, tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem. É chato mesmo, eu não teria vontade de ir para um lugar assim. Alguns de nós podem ter uma imagem de céu de flanelógrafo. Quem é do tempo do flanelógrafo, né? Que era aquele recurso de feltro, que ainda é usado em alguma escola sabatina, mas aquela figura do céu que a gente vê no livro As Belas Histórias da Bíblia, a Bíblia da Família, a gente vê que é um céu tipo zoológico. As crianças gostam, né? Então eles dizem, eu vou escorregar no pescoço da girafa, eu vou abraçar o leão. E a gente acha que o céu vai ser esse zoológico, que a gente vai ficar lá com esse monte de bicho, uma natureza perfeita, não vai ter mosquito, não vai ter pernilongo, né? Deus seja louvado, não vejo a hora da gente alcançar essa perfeição. Mas a gente pensa nisso. Agora, é interessante que se você se dedicar a estudar, você vai descobrir que a Bíblia fala muito pouco sobre esses aspectos, de como vai ser o céu, de como vai ser a sua casa. Às vezes a gente foca muito nisso. Mas a Bíblia fala a respeito de outros assuntos. Fala sobre a respeito do que eu e você vamos fazer lá. E uma vez eu me perguntei isso, não faz muito tempo, e conversando com as crianças, eles diziam, como é que vai ser o céu? E eu dizia, o céu, a gente vai continuar a fazer muitas coisas do que a gente faz aqui. A gente vai continuar a estudar. Aí a gente fala assim às crianças, não, eu não quero continuar a estudar no céu, não. Não, a gente vai aprender as coisas boas, a gente vai ter prazer em aprender. Mas eu senti que eu estava meio, eu não tinha exatamente muita convicção. E hoje, nessa noite, eu quero compartilhar com você o que eu aprendi a respeito de como será o céu, e o que nós faremos neste lugar incrível, como será a eternidade, como será a nova terra, e o que nós faremos lá. Como eu falei para vocês, muitas vezes a nossa ideia de como será essa nova terra está ligada à ideia de quem nós entendemos que nós somos, quem nós entendemos que Deus é na nossa vida. Então, para entender a realidade real do céu, você e eu precisamos voltar no princípio, lá no começo. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, para que abra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Aqui nós encontramos uma descrição de você, uma descrição de mim, aqui na nossa Bíblia. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Você que encontrou, que está usando aí o seu aplicativo, aguarde um momento para lermos juntos, porque nós vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso e nós não podemos declarar outra coisa que não seja que desejamos a cada dia sermos mais semelhantes a Ti. Por isso nos transforma, nos abençoa com o poder do Espírito Santo que nos transforma a cada momento e opera esse milagre nas nossas vidas para que possamos viver como o Senhor deseja que vivamos, testemunhar como o Senhor deseja e precisa que testemunhemos e finalmente alcancemos a eternidade reservada a cada um de nós. Fala conosco nessa noite, é o que humildemente nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Verso 26 de Gênesis 1 diz assim na minha Bíblia: então Deus disse, façamos o ser humano. Façamos. Você e eu fomos criados, irmãos. E uma vez que somos criaturas e fomos feitos, nós não podemos nos inventar, nós não podemos nos descobrir, nós não podemos nos definir. Nós temos que voltar ao Criador e nos voltar a Ele para perguntar: para que o Senhor nos fez? O que o Senhor deseja de nós? O que o Senhor espera de nós? Tudo aquilo que diz respeito a quem você é, a quem você deveria ser e a quem você será, é definido pelo propósito da criação. Então você precisa entender, você foi criado, então não é você que decide para que você serve, e agora você se volta para quem te criou, qual o propósito? E o verso 26 continua a nos dizer. Diz então, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Aqui a Bíblia nos diz que nós fomos feitos, criados, moldados à imagem e à semelhança de Deus. Irmãos, a criação fez homem e mulher para que refletissem, revelassem ao mundo uma imagem perfeita deles mesmos? Era a imagem de Adão que devia ser revelada ao mundo, era a imagem de Eva, era a imagem de quem, irmãos? A imagem de Deus. A humanidade, cada homem e cada mulher que ainda hoje existem, foram criados com o propósito de revelar a imagem de Deus, de transmitir essa imagem para as pessoas. E veja, não é isso que o pecado atrapalha? Não é isso que o pecado destrói em mim e você, a imagem e a semelhança de Deus? Hoje, a gente estava... Foi de manhã, agora eu não estou lembrando. A hora que a gente saiu de carro, tinha um homem bêbado ali na rua de Miguel, ali de Vanusa, aquela rua ali. E aí ele estava no meio da rua, e ele balançava e gesticulava para uma pessoa, mas ele estava no meio da rua e gesticulava para uma pessoa do outro lado. E aí eu até olhei e falei, será que é briga, né? E ele gesticulava e cambaleava, e no final passou, né? A gente foi encostando devagarinho com o carro, ele se recolheu. Mas veja uma pessoa dominada pelo vício da bebida. Ela é outro ser humano. Ela não é nem igual a ela mesma. E muito menos a imagem e a semelhança de Deus. Olha o que o pecado faz com homens e mulheres, com cada um de nós, quando a gente está fazendo uma fofoca de uma outra pessoa, que às vezes é até da nossa família. Tenta se abstrair daquela situação e para um segundo para ver o que você está falando. Olha como fulana é metida. Aí ela passou naquele concurso difícil que não sei o quê. Olha o espírito que a gente revela. Completamente longe e afastado da imagem e da semelhança de Deus. Quando um ser humano reflete aquilo que é parecido com o que Deus é glorificado. E aqui é muito interessante, porque a criação nos criou para glorificar a Deus. Você glorifica a Deus quando você revela a imagem e a semelhança dele. O pecado tenta destruir essa imagem e essa semelhança, e Deus vem com a salvação, que nada mais é do que a restauração. Quando você aceita Jesus, você diz, Senhor, agora conserta em mim tudo que o pecado bagunçou. Restaura em mim essa imagem que está deturpada, manchada, destruída pelo pecado. Deus restaura a sua imagem e a sua semelhança. E nós não fomos criados então, irmãos. Desta maneira, você e eu precisamos entender isso. Nós não fomos feitos para ser felizes. O mundo diz aí, você foi feito para ser feliz. Siga o seu coração, encontre a felicidade. Mentira, mentira. Você foi feito para glorificar a Deus. E você encontra a felicidade. Preste atenção nessa frase. Quando você cumpre o propósito. Você foi criado para glorificar a Deus. Quando você cumpre esse propósito e glorifica a Deus na sua vida, você encontra a felicidade. Porque a felicidade está em cumprir o propósito e não em ser o propósito. E o mundo prega por aí que nós é que temos que estar no centro. E não é verdade. Nós existimos para dar glórias a Deus através de tudo que nós somos e de tudo que nós fazemos. E só quando nós aceitamos isso e vivemos uma vida buscando esse padrão, por incrível que pareça, é aí que a gente encontra a felicidade. Quantas histórias de mártires vocês conhecem? Pessoas que morreram queimadas, crucificadas, jogadas aos leões e que morreram cantando, morreram louvando a Deus, morreram sem blasfemar contra seus próprios carrascos. Pessoas que encontraram uma paz que excedia todo
o entendimento no momento de maior dor e sacrifício. Quantas pessoas vocês conhecem? Sábado, na classe de Miguel ali, estudando sobre o batismo do Espírito Santo, porque é a classe de discipulado, a gente falava sobre isso. Quantos cristãos, no leito de morte, no processo de uma doença como câncer, eles consolam as outras pessoas. Um parente se aproxima e diz, meu Deus, que situação, como você está aguentando? Aquela pessoa tem uma palavra de ânimo, uma promessa da Bíblia para compartilhar. Como que ela pode passar pela aflição e pela dificuldade dessa maneira? Porque ela não está focada em encontrar a própria felicidade, mas ela está preocupada em glorificar a Deus através de quem ela é. Veja, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus para dar glórias a Ele. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. E Isaías 43, 7 complementa, eu os criei para a minha glória. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para nós. E ficou muito claro enquanto eu juntava, né? Eu orava a Deus e perguntava, Senhor, sobre o que eu vou orar? E eu tive um momento essa semana em que eu discutia com um dos meus filhos e ele dizia, por que tem que ser tudo do seu jeito? Tem que ser só a sua vontade. E eu dizia, mas não é porque é a minha vontade, é aquilo que é feito para o seu melhor. E ele diz, eu vi você pregar sobre a vontade de Deus outro dia. E ele falou, como é que eu vou saber que você está fazendo a vontade de Deus? Toma essa, irmãos. Acha que criança não presta atenção no culto, no que você está pregando? E eu dizia, boa pergunta. Por isso você tem que conhecer onde a vontade de Deus está. Ela está na Bíblia. Quanto mais da Bíblia você conhecer, mais você saber se o pastor está pregando de acordo com a vontade de Deus. Se a sua professora da escola sabatina está falando de acordo com a vontade de Deus. E o que a sua mãe e o seu pai estão fazendo para você estão de acordo com a vontade de Deus. Agora, muitas vezes nesse processo a gente mistura o que Deus quer com aquilo que eu desejo. E aí aqui, irmãos, isso aqui, essa lição muito clara e objetiva, dizendo que o rumo da minha e da sua vida deve ser um e somente um, glorificar a Deus, fica mais fácil de viver. Pensa no culto. O culto, tem gente que quer definir, esse culto foi bom ou esse culto foi ruim. Irmãos, quem pode avaliar o culto é aquele que recebe o culto. Nós não recebemos o culto, nós oferecemos o culto. Quem recebe o culto é Deus. E como nós lemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa seja feita para a glória de Deus, qual é o objetivo do culto? Glorificar a Deus. Então o culto ele tem que ser avaliado. Esse culto glorificou a Deus com seus louvores, com a sua pregação, com a reverência da igreja, com a adoração infantil? Se esse objetivo foi alcançado, esse foi um bom culto. Então a gente se preocupa se o culto alcançou o objetivo de glorificar a Deus ou não. O namoro, para que a gente namora? Para casar? Para aumentar o número de casamentos na sociedade? Não, os namoros existem para glorificar a Deus. É tão triste ver os divórcios acontecendo, mas antes disso, namoros que não glorificavam a Deus, casamentos que não glorificam a Deus, estão acontecendo. E o desfecho é esse. Quantas vezes a gente se pergunta, o meu emprego é para quê? Para eu me sair bem, para eu receber uns elogios, para eu me destacar na sociedade? É para isso, irmãos? Não, o seu trabalho é um meio de sobrevivência que Deus te deu para que você glorifique a Ele no seu dia a dia. Tudo que nós fazemos só tem um e exclusivo propósito, glorificar a Deus. E como é que a gente faz isso? Porque eu não sei você, mas eu tenho muito boa intenção quando eu acordo de manhã, eu oro e eu digo, hoje eu não vou perder a paciência. Hoje eu vou falar calma e pausadamente, parecendo um musical da Disney. Vou cantar as minhas ordens, vamos rodopiar pela casa. E às vezes não dura 30 minutos, irmãos. Eu tenho boa vontade, mas eu não tenho em mim o poder para fazer essas coisas boas acontecer. Você tem? Alguém aqui será que tem? Não, nós não temos. E aí vem aquilo que Deus complementa em mim e em você. Ele nos concede os dons do Espírito Santo. Você está com a sua Bíblia? Vamos lá para o livro de Efésios agora. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 11. Nós temos estudado esse livro maravilhoso, que tem nos impressionado sobre a maneira prática como Deus deseja mudar a nossa vida. E aqui no verso 11 do capítulo 4 de Efésios, nós temos uma descrição do apóstolo Paulo sobre alguns dons. Na minha Bíblia diz assim, Efésios 4, 11. Ele... Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres,
Continuando, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Para quê? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Paulo diz, você vai cumprir essa obra de se tornar mais semelhante a Jesus, refletindo a imagem e a semelhança dele, que você foi criado, quando você for repleto do Espírito Santo. Esses dons que Deus deu para mim e para você, todos eles foram colocados em prática por Jesus. Algumas páginas antes, no livro de Gálatas, nós temos outra lista muito conhecida dos dons, Gálatas 5:22. Aqui nessa lista dos dons, algumas pessoas até sabem de cor, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Veja, irmãos, o resumo dos dons é o seguinte: para que Deus concedeu os dons para mim e para você? Para que você pense e para que você haja como Deus. Mansidão, paciência, domínio próprio, só vindo dele. Exercer o ensino, o ministério, oferecer um estudo bíblico, ser gentil, dar a vez para as pessoas, dividir, compartilhar as coisas simples que a gente ensina para as crianças desde pequeno, mas que a gente tem que exercitar até hoje, na comissão da igreja, na reunião do condomínio, na reunião da turma da nossa sala. Nós precisamos exercitar as mesmas coisas que o próprio Jesus viveu. Ele diz, filho, viva a minha imagem e a minha semelhança através dos dons que o Espírito Santo nos concede. E aí, então, Deus apresenta para os discípulos e para mim e para você a lógica do reino. Como é, então, que é viver aguardando um céu que vem logo, mas nessa terra? E aí nós vamos para a parábola dos talentos. Nós vamos para Mateus 25, verso 14. Essa parábola, muito conhecida, acredito, de todos vocês que estão aqui, começa ali no verso 14 do capítulo 25 de Mateus, dizendo que o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. E ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro. 3 servos, cada servo ganhou uma quantidade de dinheiro, que era chamada de talentos. E para não confundir com o que isso representa aqui, nós vamos trocar e vamos falar de dons. Deus está usando essa parábola para dizer que todas as pessoas no reino de Deus recebem dons. Uns recebem mais e outros recebem menos. E esses dons, cada uma dessas pessoas tem a mesma habilidade, que é a habilidade de lidar com os dons. Uns têm mais e outros têm menos, mas é a mesma coisa, irmãos. É a habilidade de lidar com dons. E ele viaja e quando ele volta, ele surpreende os seus servos. 2 estavam preparados e 1 estava despreparado, havia enterrado o seu talento. No verso 23, a parábola vai se encaminhando para o encerramento e diz assim: o Senhor disse para aqueles servos que tinham sido fiéis: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração desta quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Eu gosto da tradução da minha Bíblia, porque veja, esse servo que tinha sido fiel, lidando com os poucos dons que ele tinha recebido, agora o Senhor diz para ele o quê? Que ele vai receber mais dons, irmãos. Ele não recebeu mais dinheiro para gastar com ele. Ele não recebe agora umas férias para ficar à toa num resort, em alguma praia paradisíaca. Não, Deus diz, porque você foi fiel e usou de maneira sábia os dons que eu te dei. Que dons? Dons de falar como Jesus, dons de agir como Jesus. Agora você recebe mais dons para trabalhar mais. E esse servo fica como? Feliz. Ele fica feliz com a realização do que acontece. Agora ele vai trabalhar um pouco mais, mas ele não se importa. Vem comigo para Lucas. Lucas, capítulo 22, verso 24. Nessa passagem, uma das discussões mais humanas que podem existir acontece entre os discípulos. Lucas 22, verso 24. Os discípulos querem saber de Jesus. Quem vai ser o maior? Quem vai receber o cargo de confiança na eternidade? Quem é que vai ficar perto para mandar nos outros? É muito humano isso aqui. E Jesus então lhes responde no verso 25. Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém,
E não é só entre os discípulos, é entre eu e vocês, irmãos, entre nós será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja servo. Quem ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus diz, no meu reino, aquele que se identifica comigo é aquele que serve, é aquele que trabalha, é aquele que tem uma vida prática real. Não é aquele que fica orando, isolado, longe de todo mundo, não reage com ninguém. Não é esse. Não é aquele que vem para a igreja, mas diz, eu não mudo, porque a minha descendência é assim. Eu já falei da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não engulo sapo, não levo desaforo para casa. Não. Jesus está dizendo, não, não é esse. É aquele que busca ser a minha imagem e a semelhança e que expressa essa transformação através do serviço, através de atos de serviço. A maior mordomia, irmãos, que eu e você podemos receber, não é a do dinheiro, ainda que eu acho que essa seja uma das mais desafiadoras. Não é a do tempo, não é a mordomia da nossa roupa, da nossa comida, é uma mistura disso tudo. A maior mordomia que a gente exerce é administrar a imagem de Deus que você carrega. Quando você caminha pela rua, quando você entra dentro da sua casa. Veja, quer você acredite no Jesus de propaganda de margarina ou no Jesus do flanelógrafo, não é esse Jesus que as pessoas encontram quando eles vêm aqui. Eu nunca vi a igreja e encontrei esse Jesus. Todas as vezes que eu vim à igreja, tudo que eu conheço a respeito de Jesus, eu ouvi de outro ser humano. Eu ouvi de outro homem, de outra mulher. Eu leio na Bíblia que foi escrita por quem? Por outros homens e por outras mulheres, guardada para nós. Porque Deus escolheu se revelar através de pessoas que Ele transformou. Pessoas que se identificam com o reino, que recebem, que escolhem refletir essa imagem e essa semelhança. E através do poder do Espírito Santo, isso se manifesta através de dons de serviço, nas palavras e nas ações dessas pessoas. A salvação, irmãos, faz de nós pessoas úteis. E nós não iremos para o céu para não fazer nada. Ou será que o Senhor se tornou dono de uma agência de turismo em que a gente imagina uma praia deserta, dessas bem tipo da Ásia, né? Aquela água azul transparente, chega a cegar o olho da gente, e a gente balançando numa rede, né? Blau, na arpinha, e aí chega um anjo, né? Que alguém vai ter que servir a gente. Aí chega um anjo com aguinha de coco, tomara que tenha água de coco no céu, não vai ter, porque é muito bom. E aí chega com uma aguinha de coco, e você naquela rede. Não, irmãos. Deus está dizendo a lógica do reino é uma lógica de serviço. Você ouviu na parábola? Aquele que foi fiel no pouco vai receber mais talentos para trabalhar, para servir. Nós vamos para o céu para servir. O pecado nos faz odiar o serviço. O pecado quer o quê? Eu quero ficar mais sentado, eu quero fazer menos, eu quero receber mais, eu quero ganhar mais. E Deus diz, é para você dar, é para você servir. É para você fazer pelos outros. E nós vamos ter alegria em que isso aconteça. E esse é o grande milagre da salvação. A gente vai amar o serviço, irmãos. Vai amar cuidar da igreja. Vai amar ficar à porta para cumprimentar cada pessoa que entra. Abraçar todos os tipos de pessoa. Aqueles que vieram cheirosos para o culto, aqueles também não vieram. Aqueles que são muito legais e engraçados. E aqueles são fechados, ranzinzas. Chatos. A gente está ali para abraçar todo mundo. Você vai vir pregar, batendo perna, tremendo, com dor de barriga. Você vai dizer, nunca mais faço isso na minha vida. Mas você vai voltar. Se Deus te chamar para fazer, você vai. E no seu trabalho você vai dizer, eu vou dar um testemunho. Eu não vou reclamar do meu chefe. Mas Cláudio, ele é insuportável. Pode ser insuportável. Mas Deus chamou você. Deus não está chamando ele. Eu não sei o chamado dele. Mas ele diz, seja a minha imagem e a semelhança. E é por isso que você precisa do dom do Espírito, porque quando você abrir a sua boca, não vai sair de você, irmãos. Vai sair aquilo que Deus quer que saia. E assim nós vamos caminhando. Então, o que isso tudo que eu estou falando tem a ver com o céu? Volta comigo lá no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26. Vou reler para você. O início do verso 26 diz assim: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, e ele será semelhante a nós. E Deus diz, terá o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves. Ter o domínio
é um reflexo da imagem e da semelhança de Deus. Isso é muito importante para que eu e você possamos entender isso. Porque quando Deus começa a nos preparar para a eternidade, é aqui que está o segredo do que vai acontecer comigo e com você. Voltando para o livro de Lucas, agora no mesmo capítulo 22 ali da parábola dos... a parábola foi Mateus. Aqui no 23 eu li para você Jesus dizendo que o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que está disposto a servir. O verso 28 a 30 agora revela para mim e para você. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa em meu reino. E vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel, que não são os descendentes de sangue de Abraão, Jacó, de José, não. São os representantes de toda a humanidade. Você vai sentar numa rede, irmão? Você vai deitar numa rede? É isso que Deus está dizendo? Não, eu e você vamos sentar em tronos. Quem senta em trono, irmãos? Reis e rainhas. Isso mesmo, Arthur, são esses que sentam em tronos. Você quer mais uma confirmação disso? Vai lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, verso 21, ao encerrar a profecia a respeito de Laodiceia. João diz para nós, versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse: o vitorioso se sentará comigo em meu trono, e assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Você e eu fomos separados para exercer reinado ao lado de Jesus. Julgamento de todas as nações do universo. Os planetas não caídos estarão sobre o nosso domínio que vai ser restaurado. Agora vem comigo para Daniel. É bom quando a gente passeia na Bíblia para ver quem está dominando aí os livros. Livro de Daniel, capítulo 7, verso 27. Capítulo 7, verso 27. Diz assim para mim e para você, confirmando tudo o que nós temos lido nessa noite. Então, serão dados ao povo santo do Altíssimo a soberania, o domínio e a grandeza de todos os reinos debaixo dos céus. O reino do Altíssimo permanecerá para sempre, e todos os governantes o servirão e lhe obedecerão. O que vai ser restaurado para mim e para você quando formos reis e rainhas, junto com o rei soberano do universo? O domínio, irmãos. O domínio que Deus entregou para Adão e Eva, e foi perdido pelo pecado, será restaurado na nova terra, onde eu e você não passaremos uma eternidade inútil, mas uma eternidade de serviço. E não em qualquer posição, mas na posição de reis e rainhas. E mais, há um encerramento muito marcante e muito impactante para essa mensagem. E está lá em Apocalipse, capítulo 20. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 6, nós vemos assim: felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. Quando eu e você vemos a Bíblia, são tantos livros. E às vezes você se pergunta: essa parte é chata, eu não consigo entender isso daqui. Irmãos, olha para uma mensagem como essa dessa noite. Eu sei porque eu fui e voltei nessas passagens tantas e tantas vezes, estudando e preparando isso. Me emocionando com essas verdades aqui, que eu confesso para vocês, me eram novidade. A respeito do reinado, a respeito dos tronos, a respeito do domínio, a respeito do sacerdócio que nós somos convidados a chamar. E às vezes a gente simplifica tanto isso. E simplificar o chamado de Deus para nós, que é tão majestoso, às vezes faz com que a gente troque essa eternidade tão esplêndida que Deus preparou para nós, por uma carreira de cocaína. Que alguém troque por uma foto seminua, na internet, para ter mais likes e mais likes. Para que a gente se entregue aí à perversidade dessas músicas com simbologias cada vez mais sombrias, de cantores completamente... Eles não são duvidosos, irmãos. Eles são entregues a Satanás. Mas eu sei, porque quando eu entro no perfil de um desses cantores, os meus amigos adventistas que eu sigo, eles aparecem para mim seguindo aquelas pessoas. E é tão triste ver isso. Porque aquela cantora, aquele cantor não tem nada para oferecer.
E aí eu digo, misericórdia, olha essa, aconteceu uma notícia, eu abro às vezes o perfil daquela pessoa para olhar e eu vejo os nossos amigos seguindo aquilo ali. Trocando o reino, o trono do seu coração que devia ser de Deus por uma outra pessoa que só quer a destruição. Satanás faz com que a gente troque uma vida majestosa, sentado no trono ao lado de Deus, para viver aqui poucos anos nessa terra, chafurdando na lama do pecado, do prazer, da depravação. E parece que é mais fácil trocar isso quando a gente pensa num céu em que a gente está tocando harpinha numa rede. E não é verdade. A realidade do céu precisa nos transformar hoje. Precisa nos transformar agora, porque Deus diz que seremos como reis e como sacerdotes. E Ele fecha essa descrição falando da descida da cidade santa. Apocalipse, aqui na outra página onde você está com a sua Bíblia aberta, 21, o verso 16 na minha Bíblia diz assim: a cidade, a tão aguardada cidade, tinha o formato de um quadrado. Era quadrangular, era um cubo perfeito, de comprimento e largura iguais. De fato, ela tinha, talvez na sua Bíblia está escrito 1.200 estádios, eu acho, na minha Bíblia já está traduzindo para 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros de altura, de largura, de profundidade, era um cubo gigante que descia do céu. E lá a gente sabe que essa era uma cidade que é toda feita de quê, irmãos? De ouro. De ouro, onde na Bíblia nós temos referência a um compartimento que era revestido de ouro, que era quadrado, que tinha essas medidas completamente quadrangulares. Lá no livro de 2 Reis, de 1 Reis, nós temos a resposta majestosa para essa pergunta. Deus diz que nós seremos reis e seremos sacerdotes. 1 Reis, capítulo 6, verso 20, a Bíblia fecha tudo, como ela é. Uma coisa única, um pacote só. 1 Reis, capítulo 6, verso 20, na minha Bíblia diz assim: esse santuário interno media, medidas cúbicas, como eu disse para você, 9 metros de comprimento, 9 metros de largura, 9 metros de altura, e revestido de ouro puro o seu interior do santuário e também o seu altar de cedro. De qual parte do santuário aqui essa descrição está sendo feita, irmãos? Do lugar santíssimo. Eis que o que vai descer do céu não é uma cidade simplesmente. É mais do que uma cidade. É o lugar do qual eu e você perdemos o acesso. O que vai descer do céu, irmãos, é o lugar santíssimo. Onde nós não só vamos recuperar o nosso acesso, mas nós vamos morar. Nós vamos morar neste lugar maravilhoso. Porque ali nós iremos adorar a Deus como sacerdotes. Iremos reinar com Ele, julgando as nações e administrando todo o universo. Porque Deus quis assim. Ele escolheu o nosso planeta para ser a sua sede. É daqui que Ele vai reinar comigo e com você. Recebemos de volta o lugar que perdemos. Deus prepara então um trono. O reino que está separado para nós desde a fundação desse mundo. O Éden foi tomado, o domínio foi tomado de nós, o pecado parece que tinha acabado com as nossas chances. Mas a cruz de Jesus restaura para mim e para você a dignidade. Não é só a dignidade da nossa autoestima, irmãos. Porque quando a gente entende que o nosso valor não está baseado em coisas que a gente perde, na beleza que acaba, no dinheiro que pode ser roubado, no tempo que se esgota para todos nós, mas no valor de um Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança, está esperando para reinar comigo e com você, pelos séculos e séculos. Isso faz com que a nossa postura na vida seja uma postura diferente. Nós escolhemos viver uma vida que olha agora para cima. Deus fala para nós que quando todas essas coisas acontecerem, os sinais de destruição e de maldade desse mundo prepararem-nos para o fim dele, Deus diz: erguei as vossas cabeças. Porque quando o problema vem, a nossa tendência é fazer o quê? Abaixar. Curvar, prostrar, mas Deus diz: levantai as vossas cabeças, porque a redenção se aproxima. Eu queria que Jéssica colocasse uma foto aqui, eu queria compartilhar com vocês. No dia 16 de janeiro de 2018, eu estava passando férias na casa da minha mãe. E a gente estava se preparando para sair de casa, o Hugo e eu, e a Laura tinha 4 anos. Pode dar um zoom para ficar bem grande assim. E ela saía exatamente desse jeito que vocês estão. Como eu era mais instagramável nessa época, eu estava com o celular na mão. E ela saiu, primeiro ela saiu, e ela gritava assim, corram, como é que ela falava? Corre todos, venham todos. Ela falava uma coisa assim.
E estava armando umas nuvens como se fosse chover. E ali ela pulava, ela gritava, vem, corre, corram todos. Jesus está voltando. Porque abriu uma claridade no meio das nuvens e aqueles raios, sabe? Já viu aqueles raios que entram assim, né? Aquela claridade entrou e ela gritava e apontava e falava, Jesus, é Jesus que está voltando. E a gente veio e eu fiquei ali emocionada com nó na garganta, pensando, ai Senhor, se eu podia voltar mesmo agora. E ao mesmo tempo pensando, eu acho que não vai voltar, o que eu vou falar para essa menina agora, né? E eu tirei essa foto e a gente ficou ali, vamos ficar aqui, filha. E vamos ficar olhando. Porque, tomara que Jesus volte agora, vai ser o momento mais feliz da nossa vida. E ela estava numa idade em que ela amava. Tudo era a volta de Jesus, era a coroa, eram os bichinhos na nova terra. O tema favorito era a volta de Jesus. E aí, a gente ficou um tempo lá e a formação de nuvens mudou, né? Jesus não voltou, a gente está aqui em 2022. E aí, a gente se abraçou ali e eu lembro de falar para ela, filha, Jesus não voltou ainda, mas Ele está muito perto de voltar. E o que Ele quer de mim, de você, de todo mundo, Ele quer que a gente esteja preparado. E sabe, irmãos, quando eu voltei nessa foto, eu me deparei, por isso que é bom a gente ter alguns registros, né? Eu me deparei com uma parte que eu não lembrava dessa história. E aí eu registro na legenda dessa foto dizendo que eu falei para ela isso, né? Que a gente tinha que estar preparado para receber Jesus no nosso coração. Todos os dias a gente tinha que estar preparado para receber Ele no nosso coração. E aí ela lá responde para mim assim, eu sei, mamãe, eu sei. Quando Ele voltar, Ele vai falar para mim aqui, ó, no meu coração. Ou seja, eu vou saber, eu vou estar preparada. Eu quero estar preparada para receber Ele aqui no meu coração. Sabe como que a gente vai estar preparado? Vivendo cada dia a imagem e a semelhança. Sendo como Ele é. Agindo como Ele é. Porque não há outro meio de um cristão viver nesse mundo se não for para ser mais semelhante a Jesus. E se não for para a gente olhar para cima e apontar com a mesma esperança e animação que a Laura tinha naquele dia, também não serve. Porque quando tem uma pessoa que você ama muito e está prestes a chegar, como é que a gente fica? A gente se arruma, a gente arruma a casa, a gente olha o relógio toda hora. Ai, podia chegar antes, eu não vejo. E esse mundo, irmãos, parece que apesar de tantas coisas ruins, parece que anda meio bom também. Né? A ciência avançou, a prosperidade evoluiu para muitas pessoas e a gente, às vezes, pode ser tentado a se esquecer que esse aqui não é o nosso lugar. Não troque a eternidade reinando com o Deus soberano do universo por uma casinha melhor, um trabalho mais bem-sucedido, uma vida que às vezes vai te dar carros e reconhecimento, mas vai te roubar de uma vida de oração e de uma vida de serviço que Deus quer. E a sua entrega precisa ser hoje, para que você viva olhando acima das suas circunstâncias para um Deus cujos passos a gente já pode ouvir. Ele está vindo. Eu queria terminar lendo para vocês um trechinho de um livro muito antigo da Casa Publicadora Brasileira que se chamava O Amanhecer de um Novo Dia. E ali o autor encerra o livro falando sobre a volta de Jesus. Ele diz, é na hora mais escura da terra, a hora mais escura da terra é aquela que precede o amanhecer. Não desanimem, em breve, a emoção que nós vamos sentir vai ser aquela de chegar a uma praia e descobrir que ali é o céu. Apertar uma mão e descobrir que essa é a mão de Jesus. Sentir-se revigorado com um ar perfeitamente puro e descobrir que essa é a posse da eternidade. Quereis viver numa terra onde não há mais acidentes, embriaguez, drogas nem doenças, nem viciados, nem cortejos fúnebres, onde não necessitemos mais dos serviços de médicos, enfermeiros, dentistas e advogados? Então vinde. Quereis ser de cidadãos de um reino que não há mais monopólio, desempregos, cortes corruptas, injustiça, julgamentos injustos, asilos, pobreza, crime, polícia, tribunais, juízes e penitenciária? Então vinde. As glórias do mundo por vir serão coroadas pela presença de Deus. Ele nos aguarda. E a mensagem dessa manhã começa lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, revelando o propósito com que Deus nos criou, o propósito que Ele mantém até hoje através da salvação e o propósito que Ele vai cumprir através da redenção quando Ele voltar. Seremos agora a imagem e a semelhança de Deus, dessa vez perfeita. E eu quero encerrar lendo o que a Bíblia termina dizendo em Apocalipse 22, 20. A palavra de Deus nos diz, aquele que é testemunha fiel de
todas essas coisas, diz: sim, eis que venho sem demora. Amém e amém. Ora vem, Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus, é assim que a Bíblia termina, esteja com todos. É disso que eu e você precisamos. Muito em breve, nós veremos uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E essa nuvem vai se expandir e milhares de anjos se revelarão. E eu quero estar entre aqueles que vão dizer: este é o nosso Deus a quem nós ansiosamente aguardávamos. E eu quero apontar para o céu como a Laura apontava. E dizia: ele vem e eu verei esse Jesus face a face. E essa chama vai arder no meu e no seu coração. À medida que a gente vive cada dia, não para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Vamos cantar todos juntos essa música que fala desse momento tão maravilhoso, que é encontrar Jesus e vê-lo face a face.